Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo o canal do professor Francisco Fidelis. Me chamo Marcos, sou aluno de matemática da Universidade Federal de Alagoas, tá bom? E na matemática nós pagamos a matéria Física 1 e 2, a qual no momento estou pagando, tá? Cursando a disciplina Física 1 com o professor Francisco Fidelis. Nós iremos resolver hoje um problema de dinâmica, tá bom? Envolvendo a lei de Newton, e nós vamos refletir sobre essa questão, fazer um raciocínio breve, tá? Bem completinho, mastigadinho, para que nós possamos entender, tá bom? Vou colocar a questão na tela para vocês dar uma lida e nós começar a questão, tá bom? Bom, como vocês viram aí, a letra A pede a força resultante entre as informações que ele concedeu aí, né? Tem uma caixa com a massa 2 kg e aceleração 4,5 metros por segundo ao quadrado. E como envolve massa, aceleração, força de atrito, essa questão 11, nós vamos lembrar da segunda lei de Newton, tá bom? E a letra A pede a força resultante. Então a força resultante é igual ao produto da massa vezes aceleração. Então, fazendo aqui um esboço simples e rápido, tá? Nós temos aqui uma caixa com 2 kg, tá bom? Temos aqui uma superfície, tá? E o que é a força resultante? Suponha que eu estou puxando esta caixa, vou colocar para o sentido direito, tá? Então aqui eu tenho um vetor com uma certa força, tá? X, eu não sei qual é ainda, tá bom? X. Então, pessoal, quando eu começar a puxar esta caixa, eu vou ter um certo atrito entre o objeto caixa e a superfície, tá bom? Eu vou ter aqui um atrito, uma certa resistência. E essa certa resistência, ela me concede um vetor sentido contrário à minha força, tá? Um sentido contrário, que nós vamos chamar de força de atrito, tá bom? Então, essa força resultante nada mais é o quê? Que a subtração entre essa minha força que eu estou fazendo menos essa força de atrito, tá bom? Então, como nós temos a massa, que é 2 kg, tá bom? E a aceleração, que é 4,5 metros por segundo, tá? Então, esta equação é o suficiente para nós encontrarmos a força resultante, que vai ser a subtração deste vetor, no qual estou fazendo, exercendo uma força para a direita, e ao contrário, vai ter a força de atrito, como já falei, esta caixa com a superfície. Também essa equação, essa força resultante, pessoal, poderia dar pelo seguinte: se a questão nos concedesse a força que nós estamos exercendo, que aqui é o x, que seria a força que eu estou exercendo, tá bom? Menos a força de atrito, tá bom? Menos a força de atrito. Isso continuaria sendo igual ao produto da massa vezes aceleração. Mas isso aqui, pessoal, essas duas equações são equivalentes, tá bom? Só que na questão eu tenho apenas a massa e aceleração. Então, substituindo, tá? Nesta equação, nós vamos ter que a força resultante é o produto da massa, que é 2, vezes aceleração, 4,5, tá bom? Fazendo isso, vamos fazer aqui embaixo, 4,5 vezes 2, tá bom? 4,5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, fica 0, vai 1.
2 vezes 4, 8, mais 1, subiu 9. Aqui eu tenho apenas uma casa decimal, eu vou andar uma casa decimal. Então é 9, tá? Então a força resultante é igual a 9 newtons. Esta é a resposta, tá bom? Já a letra B, pessoal, ela pede a força de atrito cinética. Então, como seria isso e o que é isso, né? Vou fazer aqui um esboço. Então aqui eu tenho a caixa. Ela tem 2 kg, conforme a figura aí, tá? Eu estou exercendo uma força de 20 newtons, tá? Também sabemos que aqui nós temos uma força peso, que é igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Aqui nós temos uma força normal, que é perpendicular, tá? E aqui é a superfície, tá, pessoal? Vou fazer aqui a superfície. Quando, pessoal, eu exercer uma força que eu estou puxando aqui, como falei na letra A, irá acontecer aqui um atrito, tá? Entre o objeto, que no caso aqui é a caixa, com o solo, tá bom? Com o solo. Com o solo. De início, esse atrito, tá? E também, perdão, temos aceleração 4,5 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então, esse atrito aqui, pessoal, ele tem um certo limite. Imagine que você tem um armário, tem uma cadeira, tem uma mesa e você começa a empurrar. Se você colocar pouca força, este objeto não vai se mover, certo? Nem 1 centímetro. Este é chamado de atrito estático. Então, há uma força aqui, que é uma força atrito estático, que é o contrário à força que eu estou colocando. Nós vamos chamar de força de atrito, tá? E nós temos dois tipos, o estático e o cinético, ou também conhecido como dinâmico, tá bom? Como será isso? Voltando ao exemplo do armário, da cadeira, você vai colocando uma certa força e este objeto não vai se mover. E você vai aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força. Vai chegar um certo tempo, uma certa força, que este objeto irá se mover. Enquanto os objetos não se movem, ele fica parado até o limite em que ele vai se mover, é chamado de força atrito estático, ou seja, ele está parado. Então tem uma certa resistência, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um outro objeto. Suponha que a força de atrito dele, estática, seja 10 newton. Se você colocar aqui uma força 9, ele não vai se mover, porque é inferior a essa resistência entre o objeto e a superfície, o solo, em qualquer que seja, uma borracha, independente do objeto, da substância, tá bom? Do material. Se eu colocar 10, também ela não vai se mover, porque é igual a força que eu estou exercendo, tá? Com a força do atrito. Então, ela vai se anular, vai ser igual a zero, tá bom? Não vai se mover. Agora, quando eu coloco uma forcinha um pouquinho a mais do que essa força de atrito estático, esse objeto irá se mover. Se eu dei o exemplo que aqui é 10 newton, a força de atrito estático, se eu colocar uma força de 10,01, não é maior um pouco? Sim, é maior, realmente. Então, este objeto irá se mover. Quando este objeto está se movendo, nós vamos ter uma força de atrito cinética, tá? Cinética. Então, primeiro momento, eu estou puxando, venci a força do atrito estático. Quando ele começa a se mover, este objeto, nós vamos ter a força de atrito cinética, tá? Que vai ser inferior
vai ser menor do que a estática, pois já está em movimento o objeto, tá bom? E nós, como podemos encontrar essa força de atrito estática? Vocês vão perceber aí que temos dois tipos de equações para encontrar essa força, tá bom? Nós temos essa força aqui, ó, que é força de atrito C de cinética é igual ao μ. Esse μ, pessoal, parece U, é uma letra grega. Cinética vezes a força normal, tá bom? Vezes a força normal. Essa equação nos fornece a força de atrito cinética, tá bom? Também temos a formulazinha para o fator do atrito estático. É de estático, tá bom? Também é um coeficiente. O que é esse coeficiente? É um valor entre o próprio atrito mesmo, pessoal, do objeto e o solo, tá? Entre o objeto e o solo. Isso nos vai dar um coeficiente, vai dar um número bem pequeno, 0,5, 0,4, 1,0, 0,9, que a questão pode conceder ou também você pode descobrir, né? Então, aqui nós temos o atrito cinético e aqui o atrito estático, também vezes a normal, tá bom, pessoal? Então, essas duas questões aqui, ela nos concede ambos valor, tá? E lembrando, esse fator atrito estático, ele é o máximo. Como eu falei, quando você descobrir aqui, vai encontrar uma força, tá? Que quando você colocar uma força maior, este objeto irá se mover. Mas olha, na questão letra B, só nos concedeu a força que nós exercemos, tá? O peso e aceleração, tá? Então lembra daquela primeira equação que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E quem é essa força resultante? É a força que eu estou exercendo, que aqui é 20 newtons, tá? Menos a força de atrito, tá? É igual, continua sendo, vezes o produto da massa vezes aceleração, tá bom? Vezes aceleração. Essa força de atrito, ela é cinética ou é estática? Isso é um detalhe muito importante, porque nós não temos nem o coeficiente cinético, nem o estático para descobrir. Temos essa fórmula aqui geral. Perceba aqui, pessoal, a questão nos deu aceleração. Então é importante salientar que o movimento já está, que o objeto já está em movimento. Se ele já está em movimento, pessoal, está em movimento, então a força de atrito é cinética ou estática? É cinética. Estática, quando o objeto está parado até um certo limite dessa força estática. Mas quando o objeto começa a se mover, entra a força do atrito cinética. Tá bom? Então, quando nós substituímos aqui todos os valores que nós temos, o valor que nós vamos encontrar é do atrito cinético. Tá bom? A força ele já nos concedeu, que é 20. Nós estamos exercendo pelo objeto, que é 20, menos o que nós queremos descobrir, a força de atrito cinético, igual a massa, que é 2 kg, vezes a aceleração, que é 4,5. Esse cara está menos, eu quero isolá-lo numa equação, né? Vou deixá-lo sozinho, vou passar para lá, tá negativo, vai positivo. Esse produto aqui nós já fizemos na outra questão, lembra? Que 2 vezes 4,5 deu quanto? Deu 9, né? Então vou passar para cá. Tá positivo, ele vem negativo. Então esse 20 fica aqui mesmo. Esse 9 veio para cá, vem menos 9, por sinal trocado. E esse carinha vai mais. Então continua sendo igual a força de atrito cinético.
20 menos 9, né? Eu vou até colocar aqui, ó, cada espaço. 20 menos 9 é 11 newtons. É a força de atrito cinético, tá, pessoal? Então, o que quer dizer com isso? Quando o objeto está em movimento, esta força fixa cinética, quando está em movimento, é de 11 newtons, tá bom? De 11 newtons. Então, quando nós não temos o coeficiente do atrito cinético ou estático, tá? Nós vamos recorrer a esta equação aqui, tá? Que desenvolvendo, nós vamos chegar nela. E quando já está em movimento, com certeza é o atrito cinético. Tá bom, pessoal? Então, estou fazendo aqui uma força de 20 newtons. Este atrito, objeto com solo, quando está em movimento, está fazendo a força contrária de 11 newtons. Tá bom? E 20 menos 11 é 9, que justamente é a força resultante. Tá bom? Então, a força resultante é de 9 newtons. Isso nos concede uma aceleração de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então, perceba que coisa bonita e bela, né? Então, se eu tivesse esses dois valores, ó, como falei lá no início, podíamos encontrar. Mas na primeira questão, só tínhamos a massa aceleração, que concedeu 9, que foi a força resultante. A força que eu faço para a direita, menos a força negativa, que nesse caso foi o atrito, tá? Com o solo. Olha que coisa bonita, tá vendo? 20 menos 9, 20 menos 11, perdão, deu 9 newtons. Pessoal, espero que gostem. Se inscreva no canal do professor Francisco Fidelis. Também aí tem outros vídeos do pessoal, tá bom? Outros alunos. Então tire todas as suas dúvidas, coloque no comentário. Assista outros vídeos aí sobre cinética, dinâmica. Bons estudos. Até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.